Olá a todos, continuando com o nosso de Masechet Beitzah, a gente está no Daf Kav Zayin Amud Aleph, na sexta linha. Conta pra gente agora o seguinte, Rabiuda Nessia Avelei al Buchra. Rabiuda Nassi, ele tinha um Bechor, ele tinha um animal primogênito, e ele tinha Koanim que comiam na casa dele. Agora, na época dele não dava para fazer Korban no Beit HaMikdash, como a gente viu até agora, um Bechor, na época em que não tem Beit HaMikdash, precisa esperar aparecer nele algum tipo de defeito, defeito é fixo, que não vai voltar atrás, para poder fazer shkita e os Kohanim comem. Rabi Uda Nassi tinha Kohanim que moravam e comiam na casa dele, então ele tinha um Bechor, ele queria saber se o Bechor está liberado ou não. Shadri lekamei de Rabi Ami, ele mandou para Rabi Ami verificar. Savar lo lemichzei. Rabi Ami preferiu não verificar, era no próprio Yom Tov. Rabi Ami falou, olha, não quero verificar, tem a opinião de Rabi Shimon que é proibido verificar, Mumim no Yom Tov, não quero. Amalei Rabi Zreika, veterano Rabi Uda, falou Rabi Zreika para ele, eu entendi aqui Rabi Uda, falou para ele, Rabi Uda Rabi Shimon, que Rabi Uda, a gente tem uma discussão, de acordo com o Rabi Uda é permitido verificar no Yom Tov, de acordo com o Rabi Shimon é proibido, e ela é como Rabi Uda, então pode verificar. Adar Shadre ele kamei de Rabi Tzak Nafka. Outra vez, ele mandou para alguém chamado Rabi Tzak Nafka para verificar. Savar de Lole Michzei, ele também não quis verificar isso no Yom Tov. Amar lei Rabi Irmia veitem Rabi Zreika falou para Rabi Tzak Nafka Rabi Irmia ou Rabi Zreika, Rabi Uda Rabi Shimon. Que Rabi Uda tem Rabi Uda Rabi Shimon, ela como Rabi Uda que está permitido, porque você não quer verificar. Amar lei Rabi Ava, Maitama, Loshav Ketin, Rabanan, me dúvida que Rabi Shimon. Perguntou Rabi Ava para esse mensageiro de Rabi Uda Nassi, ou para Rabi ou para Rabi Zeika, olha, me diz uma coisa, eles querem fazer como Rabi Shimon, Rabi Ami e Rabi Saknafka querem fazer como Rabi Shimon, não querem verificar no Yom Tov, porque você não deixa, porque você fica insistindo que ela é como Rabi Uda, deixa eles fazerem como Rabi Shimon. Amarlei veat ma beyadecha. Perguntou para ele, me diz uma coisa, ela é como Rabi Uda, você tem alguma maçora, tem alguma tradição de que ela não é como Rabi Uda? Não posso usar, por acaso, falar, eu quero fazer com Rabi Shimon. A gente tem klalim, tem regras na Alahá. Quando tem Rabi Uda e Rabi Shimon, Alahá é como Rabi Uda. O que de repente você quer fazer com Rabi Shimon? Você tem que ter uma fonte para poder seguir e sair da regra. Amarlei, falou Rabi Ava, Achamar Rabi Zera, Alahá que Rabi Shimon. Falou Rabi Ava, olha, eu tenho em nome de Rabi Zera que aqui Alahá é como Rabi Shimon. Mesmo que de forma geral a gente tem uma regra, que Rabi Uda e Rabi Shimon Alahá como Rabi Uda, aqui eu tenho em nome de Rabi Zera que Alahá como Rabi Shimon. Então se eles quiserem seguir Rabi Shimon agora e não verificar no Yom Tov, deixa quieto. Amar Mandeu falou alguém que estava lá no meio da discussão. Asa Kleatem, quando eu tiver os Hut e fizer aliar para Eretz Israel, Veagmer Aleshmatem Epume Demare. Eu quero ouvir de Rabizeira que ele falou que ela é como Rabi Shimon. Que Sale Kleatem, quando ele finalmente conseguiu fazer aliar e chegou lá, acho que ele era Rabizeira, ele encontrou com a Rabizeira. A Marley perguntou essa pessoa para a Rabizeira, Amar Marachak Rabi Shimon, você falou que ela é como Rabi Shimon, realmente? A gente lá em Bavel ouviu dizer em seu nome que ela é como Rabi Shimon, você realmente falou isso? A Marley falou Rabizeira, Ló, falou Rabizeira não, Ana Mistabra Amrei. Eu disse que a priori ela é como Rabi Shimon, eu não tenho uma massoret que nesse caso, nessa discussão, ela é como Rabi Shimon, ao meu ver, parece que aqui ela como Rabi Shimon. Por quê? מדקתיים מתנתין רבי שמעון אומר, כל שם ניכר ביום טוב ואין תבן המוכן, וקתיים בברייתא בלשון חכמים, שמע מינם מסתברא כבתי. Falou Rabizeira, por que eu acho que ela é como Rabi Shimon? Porque Rabi Shimon disse na Mishnah que todo mundo que não foi visto de Erev Yom Tov não pode ser visto no Yom Tov. E na Braita isso aparece como se fosse Chachamim, como se todos os Chachamim concordassem com isso. Na Braita essa opinião de Rabi Shimon aparece de forma genérica. Então, fala Rabizeira, mesmo que quando eu tenho Rabiuda e Rabi Shimon, ela é como Rabiuda, é quando eu tenho um contra o outro, mas se eu encontro a opinião de Rabi Shimon em outro lugar, de uma maneira genérica, como se fosse a opinião de todos os Chachamim, e não específico de Rabi Shimon, então pode ser que ela é como ele. Ou seja, falou Rabizeira, não tem uma tradição que nesse caso ela é como Rabi Shimon, mas assim me parece. Maiaveala, qual a continuação, qual a conclusão final, o que a gente faz? Amaravel Sivtashma, para Deus, olha, vou te falar, detalhe Beashli Ravdeben. Assim a gente tem nome de grandes Rachamim que não tem como discutir com eles, de Amar Rabi Shimon Pazi. Falou Rabi Shimon Pazi, Amar Rabi Shimon Ben Levi. Falou Rabi Shimon Pazi em nome de Rabi Shimon Ben Levi. Amar Rabi Yossi Ben Shaul, Amar Ebi, Mishum Kahala Kadisha de Berushalayim.
em nome da Keilah Kedoshá de Jerusalém, Rabi Shimon veChaverav amru, Rabi Shimon e seus amigos, Rabi Shimon ben Paz e seus amigos falaram, Alachá que Rabi Meir. Falaram que Alachá é como Rabi Meir, como a gente vai ver logo na continuação, o Alachá final é como Rabi Meir. Já vamos ver o que isso quer dizer com relação ao nosso caso, se pode ser verificado no Yom Tov ou não. Agora, só pergunta Gemara, entre parênteses, Amru, como assim? Parece que a Keilah Kedoshá de Jerusalém falou em nome de Rabi Shimon ben Pazi, mas Rabi Shimon ben Pazi é posterior, vem no Kshishei Minei. A Keilah Kedoshá de Jerusalém é anterior a Rabi Shimon ben Pazi. Rabi Shimon ben Pazi vem depois. Então, como pode ser que a Keilah Kedoshá de Jerusalém falou em nome de Rabi Shimon? Ainda um Kishim Minei Tuva, eles são muito mais velhos que Rabi Shimon. Ela Beshitat Rabi Meir Amerua. Então, fala, mas não. Desculpa, parece daqui que a Keilah Kedoshá de Jerusalém falou que ela é como Rabi Meir, mas Rabi Meir é posterior, Rabi Meir veio depois dessa Keilah Kedoshá de Jerusalém. Então fala aqui não, que o que foi dito aqui em cima é que a Keilah Kedoshá em Jerusalém falou uma alahá seguindo a linha de Rabi Meir. Realmente Rabi Meir veio depois, eles não falaram que ela é como Rabi Meir, mas eles seguiram a linha de Rabi Meir. E baseado em Rabi Meir, a gente vai chegar na conclusão com relação a verificar Mumim no Yom Tov, já vamos chegar lá. Detnata, esse é o seguinte: a shocheta da Bechor vecharka herait mumo. Alguém que fez shchita no Bechor, matou e depois mostrou pro conhecedor do assunto, pro sábio, o defeito e perguntou: me diz, esse daqui é um defeito fixo ou temporário? Ou seja, ele fez shkita e bediavad ele quer saber se a shkita valeu ou não. E Rabi Uda Mati, Rabi Uda fala, não tem problema. Se o Chacham vira o defeito e falar que é um defeito fixo, o animal está liberado. Virameir Omer, oil venishchat shelo alpi mumche, asur. Rameir fala que não, que já que foi feito nele shkita antes de perguntar, sem ter verificado com o mumche antes do assunto, o animal está proibido. Alma, daqui a gente pode concluir, Kassavar Rameir, a gente pode concluir que, de acordo com Rameir, Reiat Bechor, Lav que Reiat Trefa. A gente vê das palavras de Rameir que verificar o Bechor, se o mumo é fixo ou temporário, não é igual ver se um animal está taref ou não. Com relação a trefar, a gente vê depois de fazer a shkita. Depois de fazer a shkita, se verifica certos órgãos do animal para ver se o animal estava taref ou não. Ou seja, na shkita, a verificação é pós, na trefar, no animal taref, o animal que tem dúvida se ele está saudável ou não, se ele conseguiria viver mais um ano ou não, a verificação é pós-morte. Bechor é em vida, Reiat Bechor Michaim, a verificação do Bechor é em vida, Reiat Trefá é Shchita. A Trefá é verificada depois. O Miná, e disso a gente pode chegar na seguinte conclusão: Reiat Trefá filo beyontov, Reiat Bechor merev yontov. Disso que Rameir diz que a verificação da Trefá pode ser feita depois que morreu, mas a verificação do Bechor tem que ser feita antes de fazer nele shkita, a gente pode concluir também com relação à verificação no Yom Tov, porque de acordo com o Rabi Meir, verificar o Bechor para ver se tem um mum ou não, não é só tirar uma dúvida, não é só, deixa eu ver se tem um mum ou não, que eu posso fazer isso depois que matou. De acordo com o Rabi Meir, verificar o mundo do Bechor é um tipo de din, é um tipo de, vamos definir se esse animal é kasher ou não. Isso tem que ser feito antes da shkita e não depois. Ou seja, de acordo com o Rabi Meir, verificar o mundo do Bechor não é algo que só vem tirar uma dúvida, resolver um problema. Realmente, vamos julgar se esse animal é kasher ou não. Então, tem que ser feito antes da shkita. Então, com relação a Yom Tov, é a mesma coisa. A trefa, que eu só quero ver se o animal é tarefa ou não, e é algo que vem só tirar uma dúvida, pode ser feita no Yom Tov. Mas o Bechor, a verificação do Bechor não é igual a verificação da trefa. A verificação do Bechor é um julgamento. Eu preciso ver se esse animal é kasher ou não antes de ser feita a shkita, então é proibido de fazer no Yom Tov. Então, se foi falar em nome da Keilah Kedoshá de Jerusalém, que ela é como Rabi Meir, isso significa também que a alahá é que é proibido verificar mumim no Yom Tov. Amarlei Abaye, perguntou Abaye, atuar também o mumim pligue, beknasa pligue. Falou Abaye, peraí, você está querendo concluir do fato de que Rabi Meir proibiu verificar o Bechor depois da shkita? Você quer tirar daqui conclusões que não pode ser verificado no Yom Tov? Que para Rabi Meir verificar o mundo do Bechor é proibido depois da shkita, porque tem que ser julgado, tem que ser antes do animal morrer. Ou seja, é algo sério, é um tipo de julgamento.
então é proibido no Yom Tov, Bichlal, a discussão é outra. A discussão não é verificar muma ou não. A discussão é se a gente conhece, se a gente dá um knas ou não dá um knas. De Amarav Barbachanan, assim falou Rav Barbachanan, Amarav Yochanan, de Rav Yochanan, Bedukim Shebain Kuleam Aplegei de Asur, Mishum de Mishtanim. Todo mundo concorda que se eu fiz shkita num Bechor e depois eu vou verificar um defeito que ele tinha no olho, tem certos defeitos no olho que fazem com que o animal não possa ser mais feito dele shkita. Então, todo mundo concorda que se eu fiz shkita do Bechor e o defeito que eu vou procurar para liberar ele é um defeito no olho, todo mundo concorda que esse animal está proibido. Porque depois da shkita, isso daqui muda. Às vezes acontecem mudanças dentro do animal, e isso inclui no olho. Todo mundo concorda que se eu verificar depois da shkita, esse animal está inválido, eu não posso comer esse Bechor, porque pode ser que mudou depois da Shkita, pode ser que o defeito que eu estou vendo agora, que parece um negócio sério, antes da Shkita era diferente. Que implique a discussão entre a Meir e Chachamim, Bemumim Shebaguf, a discussão é com relação a outros tipos de defeito no corpo, sei lá, um corte na cabeça ou algo do tipo. Rameir Savar Gazrinan Mumim Shebaguf, Atem Shebain, Rabiuda Savar Logazrinan. Rameir diz que, olha, do mesmo jeito que defeitos no olho eu não posso verificar depois da shkita porque eles mudam, assim também eu decreto e proíbo qualquer outro tipo de defeito para que a pessoa não venha fazer isso também para defeitos no olho. Ou seja, Rabi Meir que proibiu verificar o Bechor depois da Shkita, não é porque tem problema verificar depois da Shkita. A priori poderia, sem problema nenhum, verificar o Bechor depois da Shkita. Isso que ele proibiu é porque tem tipos de defeitos que não podem ser verificados depois da Shkita, porque eles mudam com a morte do animal e eu não vou saber realmente como era antes. Então ele proibiu, ele decretou, ele deu uma multa de que qualquer tipo de defeito não pode ser feito depois da Shkita. Mas a verdade é que a priori, ele diria que não tem problema nenhum. Então não é que a verificação do Bechor é um tipo de julgamento que tem que ser feito necessariamente antes da Shkita. Pode fazer depois, mas Rameir viu que se eu permitir fazer depois, vão acabar fazendo depois também a verificação de defeitos que mudam com a morte do animal. Então ele proibiu tudo, mas a verdade é que talvez no Yom Tov não tem problema nenhum fazer abdicar. Certo? Então, daqui não dá para provar qual é a halakha. Amarav Nachman Baritzak, Matniti na Medika, da Mishnah também dá para concluir isso, que é só um knas, é uma multa, é um decreto. Não é que ele, de acordo com a primeira a verificação do Bechor é diferente da verificação da Trefá. Igual Trefá, posso verificar depois da Shkita, assim também Bechor eu poderia. Só que ele knas, ele colocou uma multa para não fazerem isso, para evitar erro. Decatar Rameir Omer, o que está dizendo a Mishnah? Rameir Omer, Oil venishchat shelo b'mumke asur. Já que foi feita a shkita sem verificar, o animal está proibido. Essa linguagem de, você já matou? Não pode? É uma linguagem de, olha, já que você fez errado e você fez a shkita antes de verificar, não vou te liberar. Ou seja, uma linguagem de que na teoria eu poderia liberar, mas por causa da situação eu não libero. É um knas, é uma multa. Não queira ter algum problema essencial com a verificação do Bechor pós-shkita. Shmamina Knas ou Dekakane Shmamina. Então aqui a gente vê que realmente é um Knas, ou seja, o fato de a Shita, a linha de Rabi Meir, não influencia na nossa conclusão com relação à verificação de animais no Yom Tov. Por isso a nossa pergunta fica ainda, de forma geral, Rabiuda e Rabi Shimon como Rabiuda, que eu posso verificar Mumim no Yom Tov, mas tem Rabi Zera que disse que parece que ela é como Rabi Shimon, então a dúvida ficou sem conclusão. Conta Agmará, Amivardina, alguém chamado Amivardina, ele é chamado Vardina ou porque a linguagem verde é uma flor muito bonita, então era alguém muito bonito, ou porque ele vem de um lugar chamado Vardina. Hazei Brucha de Beinassiava. Ele era a pessoa que verificava o Bechor do Beit Nassi, ele era a pessoa que verificava o Bechor do presidente lá da comunidade, ele que verificava se tem um defeito ou não, se está liberado ou não está liberado, ele era o mumche, ele era o cara que entendia do assunto. Beyom estava lá no Yom Tov ele não costumava verificar. Atov Ramrulei Rabi Meir, Rabi Ami, foram e falaram para Rabi Ami, olha, esse Ami Vardina, ele não quer verificar no Yom Tov. Falaram para Rabi Ami, para ver o que ele dizia. Amarleu Shapir Kabi, Delo Hazei. Falou Rabi Ami, olha, não tem problema nenhum, ele tem toda a razão. Ele tem toda a razão de não verificar animais no Yom Tov. O próprio Rabi Ami não quis verificar aqui em cima, certo? A gente contou a primeira historinha que Rabi da Nessia mandou para Rabi Ami verificar, ele falou, eu não quero verificar no Yom Tov. Então falou Rabi Ami, olha, ele tem razão, Seder Gamur. Pergunta Gmará, Rabi Ami Gofei Hazei. Fala Gmará, mas espera aí,
A gente conhece da história de Rabi Ami que ele próprio verificava às vezes no Yom Tov. Você me falou que não pode verificar no Yom Tov? O próprio Rabi Ami de vez em quando verificava. Responde Agmará, Rabi Ami que hazem metmol avachazei. Fala, não, quando a gente via esses casos que você está imaginando que Rabi Ami verificou o defeito do animal no Yom Tov, não foi exatamente assim. Ele verificou Erev Yom Tov o animal, trouxeram o animal para ele no Erev Yom Tov, ele verificou, viu o defeito. O Beyom Tov, Shiulei Kameshail, Eichiava Uvda. E no Yom Tov, às vezes ele perguntava como aconteceu isso exatamente. Como a gente vai ver na continuação, eu não posso propositalmente causar um defeito no animal que vai me liberar fazendo ele shkitar. Então, Rabi Ami, antes do Yom Tov, verificava o animal, falava, olha, esse muma, esse defeito é um defeito realmente fixo, não vai voltar atrás, o animal está liberado. E no Yom Tov, ele chamava a pessoa para perguntar, peraí, me diz exatamente como isso aconteceu. Então, ele não estava verificando no Yom Tov, ele estava só tentando entender como aconteceu para ver se não tem um problema externo, um outro tipo de problema. Por exemplo, Ava Uvda, como foi? Que a Del Gabra Data e Buchra Lekameiderava, como certa vez uma pessoa trouxe um berror para Rava verificar, a Pane de Male Yom Atava, Erev Yom Tov, faltava pouco para Yom Tov, ele trouxe o animal para Rava verificar. Yativ Rava Vekachai Freishei, Rava no momento estava lavando a cabeça, ele estava no meio do banho, Dali Einei, ele levantou os olhos para ver o animal, Vechazelemumei, levantou os olhos, viu o animal, viu o defeito, a Marley falou para o dono, Zila ainda Vetela Mahar, vai para casa agora, vem amanhã de manhã, a gente conversa. Tarde eu estou no meio do banho, amanhã de manhã a gente conversa. Que Atalimachar, quando o cara chegou no dia seguinte, Amarei Reavaúda perguntou para ele: olha, me diz uma coisa, como foi exatamente? Ou seja, a gente vê nesse caso aqui que ele verificou o animal antes do Yom Tov. No Yom Tov, ele está só perguntando como isso aconteceu, então ele não está verificando o momim no Yom Tov. Assim também Rabi Ami. Rabi Ami fala que não pode verificar no Yom Tov, por isso ele falou bem de Ami Vardeane, aqui não verificou no Yom Tov. Só de vez em quando ele fazia perguntas para entender o contexto, como isso aconteceu. A Marley, esse cara que trouxe para Araba, falando no dia seguinte, Avashaden Searei Bear, Avashaden Shaden Searei Bear Gissa Deutza, Veavaiu Beidach Gissa. Foi o cara o seguinte, olha, o meu animal, o Behor, ele estava de um lado da cerca e do outro lado da cerca tinha um seorim, tinham lá comida de animais, comida de bois, seorim, cevada. Beada e de baile Michal, quando ele tentou comer de um lado da cerca para o outro, Ail Reishei o partei, Utsa Lissavtutei. Ele colocou a cabeça através da cerca, mas era uma cerca farpada, e aí no caminho, quando ele estava colocando a boca para comer do outro lado, isso cortou o lábio dele, e é um defeito que impede ele de ser feito korban no Beit HaMikdash, korban no Mizbech, consequentemente libera o animal. Então Rava verificou o mum antes do Yom Tov, no Yom Tov ele só perguntou exatamente como aconteceu. Amarlei, Dilmat Garamtelei, perguntou Rava para ele, me diz uma coisa, talvez você fez de propósito, talvez você jogou a comida do outro lado para o animal tentar passar pela cerca farpada e acabar se machucando. Amarlei, falou para ele não, certo? Confiou no cara, mas o cara falou que não. O Minat Imra de Gamra Sur, quem diz que é proibido? Talvez eu não posso ativamente ir lá e fazer um machucado no animal, mas causar talvez não tem problema. Detalhe, fala está escrito na Braita, mum loiebo, está escrito que não pode ter nenhum defeito no animal. Em liela sheloiebo mum, minain sheloi gromlo aledei davar acher, da onde eu sei que não só o animal não pode ser feito, o berror não posso fazer de corban se ele tem um mum, eu também não posso causar um mum para liberar o animal do corban. Por exemplo, eu não posso colocar na orelha do animal um pedacinho de massa, um pedacinho de alguma comida para um cachorro morder e acabar arrancando um pedacinho da orelha do animal e, consequentemente, transformar ele em inválido para o Mizbeach e liberar ele para o Kohen fazer shkita em casa. De onde eu sei que eu não posso fazer isso? Talomar kol mum. Amar mum e amar kol mum. O passuco falou todo tipo de mum, seja mumim causados ativamente, seja mumim causados passivamente, os dois são proibidos, ou seja, eu não posso causar um defeito no animal, nem de forma indireta. Então, chegamos à Mishnah, em breve continuamos. Foi